O pastor Isaac já me apresentou, eu sou o Robson, o pastor Robson. Se você acompanha as nossas transmissões, você deve saber que a minha ordenação foi na semana passada. Então, eu sou o mais novo pastor da Igreja Batista Redenção. Estou muito feliz por isso, agradeço aos irmãos que oraram por mim. E muito obrigado. Enfim, fui consagrado a pastor e louvo a Deus por isso, louvo a Deus pela vida de vocês. Alguns anos atrás, acredito que há 1 ano e meio, 2 anos, enfim, eu e o pastor Isaac, nós nos empenhamos na tarefa de expor a carta aos Colossenses, na nossa saudosa IBR Pinheiros. E nós não terminamos. Nós iniciamos e paramos no capítulo 3, no versículo 17 de Colossenses. E nós ficamos com aquele gostinho de, poxa vida, precisamos terminar essa carta. E, enfim, a minha missão, a minha tarefa é terminar a carta aos Colossenses, expor e encerrar. É ruim você iniciar a exposição de uma carta e não terminá-la. Então eu quero concluir, com a ajuda de Deus, a carta aos Colossenses e farei isso nas oportunidades que eu tiver. Então, por favor, abram suas Bíblias em Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 18 até o capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Em Colossenses, capítulo 3, versículos 18 até o capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Esposas, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas, ou amai vossa esposa, e não as trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Muito bem, meus irmãos, talvez vocês estejam em casa preocupados pensando o seguinte: nós não acompanhamos a exposição de Colossenses desde do capítulo 1, versículo 1. E agora eu vou ficar perdido. Calma, fiquem tranquilos, embora a minha tarefa aqui seja dar sequência na exposição aos Colossenses, eu não farei isso de modo que vocês fiquem perdidos ou desconectados do contexto da carta. Então, para isso, eu quero fazer aqui um breve panorama acerca do contexto em que essa carta foi escrita, para que vocês possam se situar aí. O que ocorre, o contexto em que essa carta foi escrita é o seguinte: Paulo, ele estava preso numa prisão domiciliar em Roma. Vocês devem se lembrar, no capítulo 21 de Atos, Paulo, ao chegar em Jerusalém, ele é preso, ele é acusado falsamente de blasfemar contra o templo. Então, aquelas pessoas ali, os oponentes da verdade, prendem Paulo, mandam-o de volta para Cesareia, e naquela situação, naquele drama que envolve ali a prisão de Paulo, ele apela para César. Sendo assim, então, ele é enviado para Roma. Chegando em Roma, Paulo ele aluga uma casa. Portanto, a prisão a que eu me refiro aqui é uma prisão domiciliar. Então, Paulo ele aluga uma casa e permanece ali em Roma por 2 anos. E por se tratar de uma prisão domiciliar,
ele gozava de certa liberdade ali. Ele poderia não somente receber pessoas, mas expor a verdade, expor a palavra de Deus com certa tranquilidade. Então, se você olhar em Atos, acompanhe comigo, abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 28, os 2 últimos versículos, olha o que diz. Atos capítulo 28, versículo 30 e 31. Diz o seguinte: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então Paulo estava ali nessa prisão domiciliar, onde ele permaneceu por 2 anos. Isso aconteceu por providência divina, graças a Deus. Não era uma prisão como aquele foi submetido depois, uma prisão onde ele estava totalmente ali encarcerado e impossibilitado de ter contato com outras pessoas. Essa prisão era uma prisão domiciliar, ele tinha certa liberdade ali para poder falar da verdade, receber pessoas e, enfim, cumprir o seu papel, que era de pregar a palavra de Deus. E o que ocorre? Nessa ocasião, então, ele tem a oportunidade de receber Epáfras. E quem é Epáfras? Epáfras possivelmente era um convertido de Paulo por ocasião da oportunidade que ele teve de estar em Éfeso. Então, estando em Éfeso, ele pregou o evangelho ali e possivelmente Epáfras foi um dos convertidos de Paulo durante a estada dele ali. Epáfras também é um dos fundadores ou o fundador da igreja de Colossos. Epáfras então tem contato com o apóstolo Paulo e presta um relatório para o apóstolo Paulo acerca das condições da jovem igreja de Colossos, que deveria ter aí aproximadamente uns 6 anos de vida. O apóstolo Paulo não teve contato pessoal com a maioria das pessoas da cidade de Colossos, da igreja de Colossos. O fundador da igreja ali foi Epáfras. Paulo não é o fundador, mas ele é corresponsável. Ele é um corresponsável. Epáfras, então, se aproxima do apóstolo Paulo e presta um relatório muito detalhado acerca da situação da igreja de Colossos. E o que a gente percebe na medida em que a gente lê a carta aos Colossenses? Inclusive, eu quero encorajar vocês a fazer isso. É uma carta curta, faça a leitura de Colossenses, como nós dizemos aqui, numa sentada só, leia a carta. Faça isso também usando outras versões, para que você tenha um aproveitamento maior acerca dessa carta tão importante, tão relevante do apóstolo Paulo. Muito bem. Epáfras então presta esse relatório detalhado e na medida em que a gente vai lendo a carta aos Colossenses, a gente vai percebendo que o relatório que Epáfras apresenta ao apóstolo Paulo, embora seja um relatório em certa medida animador, existem também pontos de preocupação. Bom, primeiro, é um relatório animador, porque nós vemos, olhem aí a Bíblia de vocês, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 3, olha o que ele diz: damos sempre graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos. E aí Paulo ele vai falando e vai explicando e vai dizendo os motivos que leva ele a dar graça pela vida dos colossenses. Paulo fala que os colossenses, que a fé dos colossenses estava frutificando, e não só isso, estava frutificando como frutificava também em outras partes do mundo. E a oração de Paulo, então, é que isso se consolide. A intenção de Paulo, a oração de Paulo, era que os colossenses fossem plenos do conhecimento de Deus. E aqui nós pegamos já algo que estava afetando a igreja de Colossos. A igreja de Colossos estava sendo afetada por pessoas que julgavam ter um conhecimento especial das coisas, um conhecimento que só alguns tinham.
mas não todos. Então a oração de Paulo é: olha, eu espero que vocês sejam plenos do conhecimento do Senhor Jesus. E por quê? Porque isso é de fato o conhecimento verdadeiro, esse de fato é o conhecimento que transforma. Muito bem, Paulo então continua e na medida em que ele vai escrevendo e expondo ali os seus motivos de graça, os motivos de oração, nós percebemos quais são os elementos que estavam preocupando Epáfras no que diz respeito a heresias. Epáfras então se aproxima do apóstolo Paulo, como eu ia dizendo, e ele fala acerca de coisas boas que estavam acontecendo ali, mas também acerca de certas preocupações relacionadas a heresias. Era algo novo, era algo que não fazia parte ali do contexto de outras igrejas, parece que era algo local, que estava se desenvolvendo e nascendo ali naquela região, e era um mix, digamos assim, de heresias, um mix de falsos ensinos que estavam sendo apresentados para aqueles irmãos, e os proponentes dessa heresia estavam querendo infiltrar isso, fazer com que isso fizesse parte da mentalidade dos irmãos de Colossos. Deixa a sua Bíblia aí aberta em Colossenses, principalmente aí no capítulo 2, que eu quero olhar com vocês aqui em alguns versículos que demonstram aí quais são os elementos dessa heresia. Heresia chamada de heresia de Colossos por alguns estudiosos, ou heresia colossenses. Então, acompanhem comigo. O primeiro elemento aí dessa heresia, nós vemos aí no capítulo 2, versículo 4 e versículo 8. Qual é esse elemento então? Era algo relacionado ao filosofismo, digamos assim, falsas filosofias, vãs filosofias. Capítulo 2, versículo 4 diz assim: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, palavras vãs. Versículo 8: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Então, o primeiro elemento da heresia de Colossos era algo relacionado ao filosofismo, vãs filosofias, palavras persuasivas. Irmãos, na medida em que eu estiver aqui falando acerca desses elementos que compunham a heresia de Colossos, você vai poder fazer, e isso é natural que aconteça, conexões acerca de ensinamentos hoje, ou de grupos hoje, que oferecem ensinos sincréticos, ensinos que agrupam uma série de elementos e que acabam, por assim dizer, desvirtuando a igreja do Senhor Jesus. Muito bem, o segundo elemento, então, que compunha a heresia de Colossos é o legalismo judaico. Olha aí, capítulo 2 ainda no versículo 8, nós lemos aí, fala acerca das tradições dos homens. Versículo 11, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Notem então que além de filosofias vãs, havia elementos do judaísmo nesse sincretismo todo que compunha a heresia de Colossos. O versículo 16, acompanha aí, meus irmãos. Olha o que diz, versículo 16, capítulo 2 ainda. Ninguém, pois, vos julguei por causa de comida ou bebida, ou dias de festas, ou lua nova, ou sábados. Observem então, meus irmãos, essa forte ênfase do judaísmo nessa que é a heresia de Colossos. Versículo 11, capítulo 3, versículo 11, olha o que diz: no qual não pode haver nem grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e está em todos. Existem igrejas hoje, ou comunidades hoje, que na prática são sincréticas? Sim, existem. Existem várias comunidades hoje, grupos hoje, que são, na prática, sincréticos. Eles reúnem elementos, vários elementos,
nos seus ensinamentos, que acabam, por assim dizer, desvirtuando a igreja do Senhor Jesus. E Paulo, ele está preocupado com isso. Quando Epáfras apresenta ao apóstolo Paulo um relatório preocupado com a situação da igreja de Colossos, Paulo ele não espera nem um minuto. Ele se põe a escrever uma carta para alertar os irmãos acerca desses perigos. Muito bem, o terceiro elemento aí da heresia de Colossos é o misticismo. Capítulo 2, versículo 18. Olha o que diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum sua mente carnal. Olha que interessante, meus irmãos, o modo como a NVT traduziu esse versículo. Olha como diz: não aceitem, capítulo 2, versículo 18 de Colossenses, não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. Então notem, meus irmãos, mais um elemento aí que compunha a heresia de Colossos, a heresia colossenses, era o misticismo. Então nós temos aí as vãs filosofias, nós temos aí o legalismo judaico, marcado por questões como circuncisão, leis alimentares, observâncias de dias, e nós temos também o misticismo, adoração de anjos, visões, êxtases, experiências místicas. Meus irmãos, tudo isso era algo extremamente perigoso e Paulo nota isso e se põe então a combater isso. O último elemento da heresia de Colossos era o ascetismo. O que é o ascetismo? São filosofias que defendem aí a abstenção de prazeres sexuais, restrição alimentares, enfim, todas essas coisas. Onde nós vemos isso? Na parte A do versículo 16, que nós já lemos, que fala acerca das restrições de comidas e bebidas que aqueles falsos mestres estavam impondo ali sobre alguns irmãos, ou estava querendo impor sobre alguns irmãos. No versículo 21, estamos no capítulo 2, meus irmãos, no versículo 21 diz, a partir do versículo 20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Versículo 23, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Meus irmãos, isso tudo preocupou sobremodo o apóstolo Paulo. E isso tudo deve nos ensinar algo. Os pastores que observam ameaças, que percebem ameaças contra a igreja de Deus, deve se preocupar assim como o apóstolo Paulo se preocupou. O apóstolo Paulo, ele não economizou em palavras e em advertências. Por quê? Porque o papel do pastor, meus irmãos, é realmente esse. É proteger o rebanho, é cuidar do rebanho, é fazer com que os lobos se afugentem do rebanho. Para isso, meus irmãos, nós contamos com a palavra de Deus e devemos, com a palavra de Deus em punho, nos opor a essas mentiras. Nós devemos nos opor com rigor que a questão exige. Era algo perigoso. O apóstolo Paulo, ele percebeu isso. Notem que as palavras que o apóstolo Paulo direciona à igreja de Colossos não são somente palavras de elogio, como nós vemos ali no início do capítulo 1. Não é só isso. A carta aos Colossenses, ela é recheada de advertências. Por quê, meus irmãos? Porque a igreja de Colossos estava sendo atacada.
A jovem igreja de Colossos, de apenas 6 anos de vida possivelmente, estava sendo atacada por homens inescrupulosos. E o que é pior, meus irmãos, era algo novo. Era algo que estava surgindo. Alguns dizem que ali havia um protognosticismo, um gnosticismo nascente. E o apóstolo Paulo vê aquilo tudo e fala: eu preciso me colocar como um pastor daquele rebanho, como alguém que tem o dever de proteger aquele rebanho. Então ele se põe a escrever. Todas essas coisas, meus irmãos, notem, todos esses desvios da heresia de Colossos, ensinados pela heresia de Colossos, ameaçava a igreja de Deus. Ameaçava, inclusive, nas questões mais básicas da vida daqueles irmãos. Aquilo tudo afetava, em primeira instância, algo relacionado a Cristo, a cristologia. Então nós temos ali a heresia de Colossos se levantando contra a cristologia, tanto que, na medida em que vocês forem ler essa carta, vocês vão perceber a forte ênfase que o apóstolo Paulo dá para questões da divindade do Senhor Jesus. Nele habita toda a plenitude de Deus. Então, ao longo da carta, vocês vão perceber aí na leitura de vocês, que Paulo dá forte ênfase nesse tema, a cristologia. Mas além disso, porque a teologia, meus irmãos, não é algo que se concentra nas questões intelectuais apenas, ou nas coisas não palpáveis. Não. A má teologia e a boa teologia interferem na nossa vida prática. E a má teologia, o falso ensino, estava interferindo na vida prática daqueles irmãos. Tanto que, depois de se concentrar no capítulo 1 e no capítulo 2, acerca de coisas de ordem mais conceitual, Paulo inicia o capítulo 3, e nós vemos uma dobradiça aí, no capítulo 3, versículo 1 até o versículo 4, uma dobradiça que nos liga a questões práticas da nossa fé. Então nós cremos no Senhor Jesus, nós nascemos de novo, nós temos uma nova condição em Cristo Jesus, e isso tudo é muito bonito, isso tudo é muito legal, isso tudo nos enche de vigor, porém, isso não se encerra aí. Existem questões práticas que nós devemos levar em consideração. E o falso ensino estava afetando essas questões práticas da vida da igreja. Tanto que o apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele começa ali a falar acerca de como deve ser a relação entre os irmãos, na comunidade da fé. Você pode ver isso aí a partir do versículo 12. Paulo diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de terno afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então notem, meus irmãos, que Paulo, ele parte de algo mais macro, de algo maior, que são as relações, todas as relações que se dão ali na comunidade da fé, e ele vai afunilando, ele vai estreitando até chegar nas relações entre marido e esposa, entre pai e filho, entre senhor e escravo, entre escravo e senhor. Então, meus irmãos, algo que nós devemos levar em consideração, sempre devemos levar em consideração, é que a nossa teologia afeta a nossa vida prática. Isso é muito importante. O apóstolo Paulo, então, se preocupa com a vida da igreja, se preocupa com os falsos ensinos, em como esses falsos ensinos estavam afetando a vida da igreja. Então, a partir do capítulo 3, ele dá uma série de ordens, ele faz uma série de apontamentos acerca de como a fé deve ser vivida na prática. E ele começa falando acerca dos relacionamentos. Relacionamento entre os irmãos e o versículo que nós vamos estudar, o relacionamento conjugal. Muito bem, meus irmãos. Algo que deve estar muito claro na cabeça de vocês, algo que deve estar muito evidente, é que aqueles que nasceram de novo devem construir os seus relacionamentos sob o senhorio de Cristo. Paulo, ele faz esse contraponto. Paulo, ele diz no capítulo 3, ele diz o seguinte: olha, vocês viviam de forma
irregular, de forma que não correspondia à fé em Cristo Jesus, mas agora, já que vocês ressuscitaram com Cristo, olha aí, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então notem, meus irmãos, o que Paulo faz aqui é chamar a atenção à nova condição de vida dos seus leitores. Olha, vocês estão em Cristo. E ele repete isso muitas vezes. Vocês estão em Cristo, vocês nasceram de novo. Então, levando em consideração que vocês nasceram de novo, levando em consideração que vocês desfrutam de uma nova condição de vida, tomem medidas práticas na vida de vocês. Medidas essas que correspondam com essa nova condição. Aqueles que nasceram de novo constroem os seus relacionamentos sob o senhorio de Cristo. E aí nós chegamos no versículo 18. Eu não sei se eu demorei muito na minha introdução aqui, mas é necessário para que vocês saibam o contexto em que estamos. Ok? Muito bem, meus irmãos. Então nós chegamos no versículo 18 e nós estamos aqui naquele ambiente de construir relacionamentos sob o senhorio de Cristo. Ok? E aí Paulo olha para os casais e ele diz o seguinte: esposas, sede submissa ao próprio marido, como convém ao Senhor. Eu vou falar, meus irmãos, sobre dois conjuntos de ações que devem nortear o relacionamento daqueles que nasceram de novo, ok? E o primeiro conjunto aí de ações é submissão e coerência. Meus irmãos, a orientação de Paulo às esposas é que elas sejam submissas aos seus próprios maridos, como convém ao Senhor. O pastor Nicolas ontem, ele falou acerca do tema, acerca da submissão, falou ontem, baseado no texto de Pedro. Nós aqui vamos falar da submissão agora, baseado na perspectiva de Paulo, que não existe nada de conflitante, nem de diferente, só que o contexto aqui é outro. Ok? Muito bem. Primeira coisa que nós devemos notar aqui, meus irmãos, acerca dessa primeira ação que deve marcar os relacionamentos que são construídos sob o senhorio de Cristo, é o seguinte: parece algo simples o que eu vou dizer aqui, é algo muito óbvio, mas é algo muito óbvio, muito simples para nós, os crentes no Senhor Jesus. Notem, meus irmãos, que Paulo aqui, no versículo 18, ele diz: esposas, sede submissas aos próprios ou ao próprio marido. Versículo 19. Marido, amai vossa esposa. Notem, meus irmãos, que existe um ser aqui do sexo masculino e outro do sexo feminino. É isso que compõe a relação conjugal. Casamento é casamento heterossexual. É o casamento que se dá entre um homem e uma mulher. Não existe casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Não existe casamento entre mulheres. Da perspectiva bíblica, não existe casamento entre dois homens. Paulo chama isso de aberração. Isso não está correto. Leia Romanos 1 e você vai saber do que eu estou falando. Primeira coisa, então, que devemos notar, nós estamos falando aqui de casamento. Paulo olha para o relacionamento conjugal e na cabeça de Paulo não tem outra coisa, senão um homem e uma mulher. Essa é a composição do ponto de vista bíblico do casamento que agrada a Deus. Muito bem. Segunda coisa importante aí que nós devemos sinalizar antes de falarmos acerca da submissão propriamente dito, que é que a submissão é um desdobramento prático das mulheres que estão em Cristo. Notem, minhas irmãs, a submissão
é algo que Deus espera de vocês, Deus as fez para isso. E notem, essa disposição em se submeter, em ser submissa, é algo próprio das mulheres que nasceram de novo. Como é que eu sei disso? Basta olhar para o versículo 18. Ele diz: esposas, sede submissa aos próprios maridos, como convém ao Senhor. É próprio da mulher que vive em Cristo agir em submissão ao seu marido. Então notem, minhas irmãs, a submissão é algo próprio daquelas mulheres que nasceram de novo. Você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você crê que Cristo morreu pelos seus pecados e que agora você tem paz com Deus porque você crê nesse sacrifício, crê na obra redentora do Senhor Jesus? Você crê nisso, mulher? Bom, se você crê nisso, então o apóstolo Paulo te exorta da seguinte forma: hajam em conformidade com essa nova condição. As mulheres que creem no Senhor Jesus, que nasceram de novo, têm uma nova condição de vida. E essa nova condição de vida, ela exige exigem posicionamentos, exige que as mulheres assumam assumam uma postura contrária à postura do mundo. Quando nós falamos aí de submissão, meu Deus, nós somos alvos aí de muitas críticas toda vez. O povo de Deus, quando fala acerca da submissão da mulher no lar, ele é fortemente atacado. Por quê? Porque nós estamos na época aí do empoderamento da mulher, não é mesmo? Mas nós vamos ver aqui que isso é, para aquelas mulheres que nasceram de novo, um verdadeiro contrassenso. A insubmissão, ela é algo ruim porque ela causa uma disfunção no lar. Notem, o marido, segundo os preceitos da palavra de Deus, o marido é quem deve reger o lar. O marido é o cabeça do lar. E o que nós vemos aqui? Nós vemos mulheres assumindo a dianteira, assumindo aí o papel de cabeça do lar. Mas isso, meus irmãos, muitas vezes, em muitos lares e até em lares cristãos, de pessoas que conhecem a verdade, muitas vezes isso acontece também por causa de uma certa frouxidão dos maridos. Os maridos, então, acomodados ali, com a mulher tomando decisões, com a mulher tomando a frente de todas as questões, ele fala assim: poxa, isso aqui tá bom, tá legal para mim, eu acho que eu vou dar sequência nisso aí, eu vou dar curso nisso aí. Então, notem, em partes, a culpa ou quem contribui para tudo isso, muitas vezes são os maridos. Então, maridos, estejam atentos a isso, não abram mão do seu papel de cabeça do lar, ok? Nós precisamos agir de modo a facilitar a vida das nossas esposas no que diz respeito ao cumprimento das suas obrigações. Existem lares, meus irmãos, e isso eu já vi muitas vezes, em que a mulher se vê numa situação difícil. Ela não sabe o que fazer. Por quê? Porque os maridos não tomam a dianteira. Os maridos não assumem a sua posição de cabeça do lar. E aí o que a mulher faz? O que a mulher deve fazer? O que a mulher faz? Qual a ação que a mulher toma se o marido não se mexe? Se o marido não toma a sua posição ali de cabeça do lar? É uma situação muito difícil. Vários lares são acometidos disso. Então, nós devemos, homens, estar atentos a essas questões. Nós não devemos ser um fardo para as nossas esposas. Ok? Muito bem, voltando aqui, então, para essa questão da disfunção do lar. As mulheres, elas precisam ser submissas aos seus maridos, porque, do contrário, vai haver uma grande disfunção no lar. E não somente isso, meus irmãos. Essa disfunção que nós vemos nos lares, ela ganha proporções muito grandes. De tal modo que isso afeta inclusive a igreja. Nós vemos hoje
mulheres assumindo aí a posição na igreja que deveria ser assumida exclusivamente por homens, como a função de diácono, a função de pastor. Essas funções são funções exclusivas de homens. E isso diz respeito a não uma questão de conveniência, as próprias escrituras falam acerca disso. E isso diz respeito a uma questão de ordem da criação. Paulo diz a Timóteo que Deus criou o homem, depois a mulher. E também por causa de uma outra doutrina, que é a doutrina da queda. Então notem, meus irmãos, essa questão do pastorado feminino é algo resultado de uma disfunção também, ou de uma inversão de papéis que tem havido nos lares e na igreja. Então notem, meus irmãos, que essas questões todas que se iniciam ali na realidade conjugal, isso vai ganhando proporção, de modo que nós vivemos hoje num mundo disfuncional, num mundo onde os papéis se inverteram totalmente. Mas nós, pessoas que acreditam na palavra de Deus, que consideram a palavra de Deus como nosso único manual de fé e de conduta, devemos nos opor a tudo isso e exercer as funções que Deus espera que nós exerçamos e assumamos o papel que é nosso, ok? Mulheres sendo mulheres, submissas aos seus maridos, e homens, como nós vamos ver aqui, assumindo a dianteira dos seus lares, amando as suas mulheres com docilidade. Mas talvez você, mulher, deve estar se perguntando, mas qual é então, o que significa submissão? Primeiro, minhas irmãs, submissão, e maridos também, prestem muita atenção nisso. Primeira coisa, submissão não significa inferioridade da mulher. Essa diferença de funções se dá exclusivamente no campo das funções. O homem não é superior à mulher, a mulher não é superior ao homem. O que nós temos aí é o que os estudiosos chamam de hierarquia funcional. É uma distinção que se dá no campo das funções apenas. Ok? Nós todos somos imagem e semelhança de Deus, nós todos somos como que representantes de Deus, porém, no campo das funções existe uma diferença, uma grande diferença que não pode ser confundida. E se eu confundir? Se confundir, você vai cair nas disfunções que eu acabei de dizer. Ok? Então, primeira coisa, submissão não diz respeito à inferioridade da mulher com relação ao homem. Outra coisa, submissão não significa obediência cega. A mulher que é vítima de maridos que querem induzi-la ao erro, elas não devem obedecer os seus maridos. Maridos que se opõem à verdade e que querem obrigar as suas mulheres a fazerem coisas contrárias à palavra de Deus, ao que Deus ordena, isso não deve ser obedecido. Maridos que induzem as suas mulheres a impurezas, mulheres não devem obedecer seus maridos nesses casos. Lembre-se, o nosso senhorio, nós devemos criar nossos relacionamentos sobre o senhorio de Cristo. Nosso Senhor é o Senhor Jesus, ok? Nós não devemos nos entregar às nossas paixões e nem à obediência cega a qualquer pessoa que se oponha a Jesus Cristo e a sua palavra. O nosso Senhor é o Senhor Jesus e nós vivemos e morremos por Ele. Ok? Então, submissão não diz respeito à obediência cega. E outra coisa também é que a submissão não diz respeito à escravidão. Maridos, suas mulheres, suas esposas não são suas serviçais.
Elas não estão ali para servirem a vocês como um escravo serve ao seu senhor. Então, aquela deitadinha no sofá depois do almoço, às vezes ela vai ter que ser adiada porque existem coisas a serem feitas em casa. Ajudem suas mulheres, não sejam um fardo a elas. É claro, estou dando um exemplo aqui corriqueiro, mas bastante prático, para que vocês se lembrem que suas esposas não são suas escravas, não são as suas serviçais. Isso não é submissão, isso é escravidão. Qual que é, então, o papel da mulher? Abram a Bíblia de vocês, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Olha o que diz. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus. Notem que quem diz é o Senhor Deus, é Ele que diz isso. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei, quem vai fazer? O próprio Deus, o Senhor Deus. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esse versículo é um versículo muito importante, por quê? Primeiro, nós vemos que a iniciativa de dar ao homem uma mulher é de Deus. Quem instituiu a união entre o homem e uma mulher, quem instituiu o casamento é o próprio Deus. E outra questão importante é que Deus fez a mulher com um propósito específico. E o propósito é que a mulher fosse a sua auxiliadora idônea. Submissão, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. É servir ao marido como uma auxiliadora idônea. E quem criou isso? O próprio Deus. Notem, disse mais o Senhor Deus, Ele disse. E mais, far-lhe-ei, a iniciativa é dele. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei é uma iniciativa do próprio Deus. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então nós precisamos voltar ao eixo, precisamos voltar ao centro de tudo. Por isso que nós voltamos a Gênesis, o início, o princípio. Uma auxiliadora idônea é alguém que reconhece que Deus a fez com um propósito específico, que é servir ao marido sendo ela uma auxiliadora idônea. Ser auxiliadora não a coloca numa posição de desvantagem. Ser auxiliadora idônea não a coloca numa condição de inferioridade. Não. Ser uma auxiliadora idônea diz respeito à sua função, diz respeito ao seu dever. E notem, isso não se construiu a partir da cultura. Isso não é um mecanismo cultural que fez com que a mulher agora fosse uma auxiliadora ou tivesse essa marca de submissão no seu caráter. Não, não é isso. Quem criou não foi a cultura. Isso não se desenvolveu por meio de mecanismos culturais, não. Isso tem origem em Gênesis, no princípio. Deus, o próprio Deus criou a mulher e espera que a mulher seja dessa forma. Ele ordena às mulheres que sejam dessa forma, porque é para isso que Deus as fez. Isso é muito bonito, isso é muito lindo. Isso coloca a função da mulher, não desconecta de uma realidade bíblica, não desconecta de Deus. Foi Deus, meus irmãos, que criou a mulher com essa função. E se Deus a fez assim, isso deve ser respeitado. Eu não posso utilizar um aspirador de pó como ventilador. Não tem nada a ver, não funciona. Um ventilador é um ventilador e tem o seu propósito específico, e o aspirador de pó tem outra função que não tem nada a ver com o ventilador. Da mesma forma, nós não podemos conceber as ideias desenvolvidas no laboratório das mentes pecaminosas, das mentes mundanas, daqueles que são guiados por Satanás,
Nós não devemos aderir à ideia de que a mulher tem uma outra função que não essa, de ser uma auxiliadora idônea. Isso é bonito, isso deve ser algo valorizado, isso deve ser algo extremamente enfatizado, porque o próprio Deus quer e o próprio Deus fez as coisas dessa forma. Muito bem. Segundo, a mulher deve respeitar o seu marido. Notem, obediência, submissão sem respeito, isso é servidão. Isso é servidão. A mulher, ela deve ter um tratamento respeitoso com o seu marido. A mulher submissa deve se sujeitar ao seu marido e fazer isso com todo o respeito que ele merece. Por quê? Porque se você achar que deve se submeter ao seu marido sem dever a ele respeito algum, o que vai acontecer? O seu relacionamento vai ser marcado por algo muito semelhante à escravidão, a uma verdadeira servidão. Então, submeta aos seus maridos e sejam respeitosos com eles. Nossa, pastor Robson, que palavra dura. Ela pode ser um pouco dura, realmente, mas é a palavra de Deus que nos vivifica e nos coloca no eixo. Nós devemos caminhar de acordo, como eu disse para vocês, com a palavra de Deus em punho. Ela é o nosso manual de fé e conduta. Não importa as coisas que o mundo diz acerca do casamento, não importa o que os livros de autoajuda dizem sobre o casamento, não importa o que eu digo acerca do casamento, o que importa é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, ela é muito direta, e ela fala muito claramente acerca dessas coisas. Então, se qualquer pessoa, qualquer livro, enfim, se levantar contra as verdades da palavra de Deus, isso deve ser imediatamente abandonado. O nosso manual de fé e de conduta é a palavra de Deus. Então, a submissão diz respeito a um reconhecimento da mulher de que o seu papel é ser uma auxiliadora idônea. Ok? Você deve fazer isso reconhecendo que é Deus que instituiu a submissão, foi Deus que desenvolveu, Deus que criou a mulher com esse propósito, e mais, você deve exercer a submissão com respeito ao seu marido, senão você cai num erro que vai se assemelhar aí, que a sua vida conjugal vai se assemelhar a uma verdadeira servidão. Eu não sei como está o meu horário, eu tenho mais um ponto para falar aqui, mas eu não quero me alongar muito para não cansar os irmãos. 10h37, até as 10h50. Tá bom, então eu vou continuar aqui, eu vou falar mais um ponto, que é o papel dos maridos, para os maridos não encerrarem aí achando que está por cima. Nós, maridos, temos deveres também. Lembre-se, aqueles que nasceram de novo constroem os seus relacionamentos sob o senhorio de Cristo. Nós falamos agora acerca do papel da mulher, e nós falaremos agora acerca do papel do marido. E lembre-se, meus irmãos, nós chegamos nesse ponto aqui porque o apóstolo Paulo está desenvolvendo a ideia bíblica acerca de relacionamentos que devem ser fundamentados, que devem ser construídos sob o senhorio de Cristo. Lembrem-se, a igreja estava sendo atacada, pessoas orgulhosas, cheias de si, estavam pregando coisas contrárias à palavra de Deus, era um mix de heresias, chamada heresia de Colossos. Essa heresia de Colossos estava afetando a igreja em todos os aspectos, inclusive em questões práticas da vida, como relacionamento, de modo que Paulo percebe um tema urgente aqui. Eu preciso falar sobre relacionamentos em todas as esferas, porque a heresia de Colossos, ela está tentando destruir
Tudo, inclusive os relacionamentos. Irmãos, nós vivemos hoje num contexto onde existem várias religiões sincréticas, vários grupos que na prática, quanto à prática, são sincréticos, e esses grupos, os ensinamentos desses grupos afetam a vida dos irmãos. Nós temos o catolicismo romano, que é um grupo que na prática ele é sincrético. Nós vemos vários elementos que compõem a prática do catolicismo romano. Os neopentecostais, quanto à prática, são extremamente sincréticos. Nós vemos elementos ali, e nesse bolo também entra o adventismo do sétimo dia. Então nós vemos nesses grupos aí elementos do judaísmo, vemos observação quanto a questões de alimento, de dias, vemos. Nós vemos misticismo, eis que te digo, e aí tem um conhecimento especial. Isso diz respeito a algo que não está embutido na palavra de Deus, nas igrejas sérias. Sim, essas igrejas aí estão agregando elementos que não dizem respeito à palavra de Deus. Então nós percebemos elementos do judaísmo, assim como na heresia de Colossos, elementos do judaísmo, elementos do misticismo, esse êxtase, pessoas que saem do controle, eis que te digo, pessoas que rodopiam, pessoas que pulam, pessoas que entram em frenesi. Meus irmãos, isso não diz respeito a igrejas sérias, e nós, pastores, devemos nos posicionar contra isto, alertando as pessoas que estão nesse erro a não consumirem esse tipo de coisa. Notem, quando o apóstolo Paulo percebeu que a igreja de Colossos estava sendo afligida por falsos ensinos, o que ele fez? Ele soltou uma pombinha branca aí dizendo, vamos dar as mãos aqui? Não, nada disso. O que o apóstolo Paulo fez foi se insurgir contra isso com veemência. E é isso que nós devemos fazer também. Portanto, se você que me ouve está num contexto religioso, onde é marcado por sincretismo, fuja disso. Fuja disso, porque isso vai destruir a sua vida. Isso vai destruir os seus relacionamentos, todos eles, inclusive o seu relacionamento conjugal. Não é sem motivo, meus irmãos, que Paulo fala acerca de relacionamento conjugal aqui. Não é sem razão. Então, fique muito atento a isso. Vamos aí nos apegar à palavra de Deus, vamos aí nos envolver com igrejas sérias que pregam a palavra de Deus, porque você está sob perigo. Muito bem. Versículo 19, vou dar uma adiantada aqui. Versículo 19 diz: maridos, amai vossa esposa, vossa única esposa, e não a trateis com amargura. O amor do marido pela esposa deve ser um amor dócil. Ele deve exercer o amor por sua mulher de maneira dócil, de maneira que não a afete ela, de maneira que não a diminua, que não a puna sem razão. Então, aqui na nossa igreja, meus irmãos, nós costumamos dar bastante ênfase no papel do homem. Vai ser muito comum vocês ouvirem, vocês ouvem sempre isso, nós afirmando aqui e dando muita ênfase no papel do homem. O homem tem que ser homem de verdade. O homem deve ser alguém que toma as rédeas da situação. Aquilo que vai afligir a sua família deve primeiro afligir o seu marido, porque ele é o cabeça, ele que assume a dianteira da sua família, do seu relacionamento com sua esposa. É o marido que está na frente, é o marido e não outra pessoa, e não a mulher, e não os filhos, mas ele, e somente ele, deve assumir aí a responsabilidade, assumir a posição de líder da sua casa, para que isso não cause, mais uma vez, uma disfunção. Então nós damos muita ênfase nisso aqui na nossa igreja. Nós falamos sempre acerca desse papel do homem. O homem tem que ser homem de verdade, e nós damos bastante ênfase nisso, mas nós não podemos
achar que essa postura de hombridade, de pessoa de homens que tomam a frente da situação, nós não podemos imaginar que isso diz respeito ao fato de que eu tenho que ser uma pessoa áspera, que eu tenho que ser uma pessoa ríspida. Não é isso. O que nós falamos aqui é que o homem ele não deve agir com frouxidão com relação aos seus deveres, e que os seus deveres com relação à sua esposa, que é o texto aqui que nós estamos estudando, a sua postura com relação à sua esposa deve ser uma postura de amor e de docilidade. É assim que Cristo nos trata. Abram a Bíblia de vocês em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Olha o que diz. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Meus irmãos, nós temos aqui um padrão a ser seguido. Nós não somos maridos de acordo com as nossas perspectivas, de acordo com as nossas ideias. Não é isso. Nós somos maridos segundo um padrão. Nós seguimos um padrão. E qual que é o padrão? Meus irmãos, se ajeitem aí no sofá de vocês, ou seja, lá onde vocês estiverem, o nosso padrão é Cristo. Nós devemos amar nossas esposas e estar dispostos a viver e morrer por ela, como Cristo o fez. Notem, meus irmãos, o nosso padrão aqui é nada mais e nada menos do que o padrão do próprio Deus. Ele amou a igreja de modo sacrificial. E nós devemos amar as nossas esposas também de modo sacrificial, estando dispostos a não apenas a morrer por elas, mas viver por elas. Nós vivemos por nossas esposas, nós morremos por nossas esposas. É assim que deve ser a postura do homem de verdade, do homem que assume a rédea da situação, do homem que não foge do seu papel. O homem deve olhar para sua esposa e dizer: eu sou responsável por essa mulher. Eu sou responsável por ela. Mas responsável em que sentido? Continue lendo. Efésios capítulo 5, nós lemos o versículo 25. Agora leia, versículo 26. Para que a santificasse, Cristo, amou a igreja para que a santificasse, e essa deve ser a nossa postura. Nós devemos amar nossas esposas para santificá-la, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Não achem, maridos, não caem na bobagem de imaginar que o seu papel é somente levar comida para sua casa. Não pense que o seu papel como marido, como pai, especificamente como marido aqui, seja somente de dar bons presentes para sua esposa. Não imagine que o seu papel aqui é um papel tão corriqueiro assim. Não é. Não é. Você deve dar bons presentes para sua esposa? Deve. Dentro das condições em que você está, você deve dar bons presentes para sua esposa. Você deve agradar a sua esposa. Mas notem, meus irmãos, o nosso papel aqui, que é um papel espelhado no Senhor Jesus, é de santificar as nossas esposas. Maridos, estejam atentos quanto à educação cristã, teológica, a formação teológica das suas esposas. Você precisa influenciar a sua esposa com base na palavra de Deus. Mais uma vez, com a palavra de Deus em punho. Que a palavra de Deus seja temas para discussão no seu almoço, no café da manhã. Você precisa criar um ambiente que favoreça o exercício da santidade dentro do seu lar. Não haja
como pessoas que não têm esse tipo de dever. Nós temos esse dever e devemos fazer isso com temor e tremor diante de Deus. O marido não deve nutrir ressentimento por suas mulheres. O marido não deve punir suas mulheres. Há maridos que punem suas mulheres psicologicamente, e às vezes até em ações e palavras. Isso não deve acontecer. O marido não deve agir como um brutamontes. As mulheres, as suas esposas, maridos, devem ansiar por sua companhia. As suas mulheres devem olhar para o relógio e falar assim: que bom, meu marido está prestes a chegar. Se isso não está acontecendo, isso deve te preocupar muito. Isso deve ser mudado. Isso deve ser mudado. Os maridos devem amar com docilidade a sua esposa, de modo que a sua esposa sinta prazer com sua companhia. Muito bem, meus irmãos. Aqueles que nasceram de novo devem construir os seus relacionamentos sob o senhorio de Cristo. As esposas devem ser submissas aos seus maridos e fazer isso porque é próprio delas fazer isso. Deus quis assim. E os maridos devem ser homens de verdade e deve começar imediatamente, se você já não deu início a isso, deve começar demonstrando amor e docilidade por suas esposas. Se você não é crente ainda, talvez você olhe para essas coisas e talvez isso não faça muito sentido para você. Ou talvez você olhe para isso e fale assim: o meu casamento até que ele é bem ajustado, mas notem, se você não é um crente, a sua motivação não é a mesma do que a dos crentes. Portanto, o meu encorajamento a você e a minha exortação é que você se arrependa do seu pecado, confesse o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Com isso você vai ter uma nova vida. Você vai nascer de novo, como o apóstolo Paulo diz aqui em Colossenses, e diz também em Efésios, enfim. E aí sim, as suas motivações, elas vão ser ajustadas com as motivações que regem aí as ações dos filhos de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que crê recebe remissão de pecados. Então creia no Senhor Jesus e receba o perdão de Deus e desfrute da graça que é viver uma vida pautada pela verdade e pautada pela palavra de Deus. Nós vamos orar agora. Espero que esse momento tenha sido edificante para você. Logo em seguida nós vamos orar também pelos aniversariantes. Vamos orar a Deus. Poderoso Deus, nós queremos te louvar e agradecer por sua bondade, por sua fidelidade. Queremos agradecer por tua palavra que fala aos nossos corações de maneira tão clara e evidente. Eu quero suplicar ao Senhor pela vida dos meus irmãos que estão me ouvindo, pelas pessoas que estão me vendo e ouvindo, que o Senhor seja misericordioso com eles, que o Senhor dê a eles uma disposição sincera de exercer as suas funções pautados aí na tua palavra, de modo que o Senhor seja glorificado. Que o Senhor seja glorificado por meio da vida das esposas e que o Senhor seja glorificado por meio da vida dos maridos. E que o teu nome seja engrandecido e exaltado, porque nós nos propusemos a viver uma realidade conjugal que se fundamenta na tua palavra exclusivamente. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.